Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Prova Final. Ah, que saudade que eu estava de vocês. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou mestre e doutor em Direito Administrativo. E esse programa é uma parceria entre a TV Justiça e a Rede de Ensino LFG. E como você sabe, como sempre, o programa está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia. Eu vou fazer uma mega revisão de Direito Administrativo. Ei, você! Você que está na véspera de uma prova de administrativo ou quer fazer uma revisão de Direito Administrativo, meu querido, é hoje. Nós vamos revisar tudo que há de importante na matéria, programa imperdível. Segundo bloco, pergunte ao professor. Nesse segundo bloco, eu vou responder as perguntas, as dúvidas dos nossos telespectadores sobre a matéria de hoje. E no terceiro bloco, o X da questão. Nós vamos analisar perguntas de prova a respeito dos temas sobre os quais nós vamos conversar na aula de hoje. Vai ter música, vai ter muito assunto importante. Que saudade que eu estava de vocês. Ah, muita gente deve estar estranhando. Nossa, mas o que aconteceu? Gente, esse é meu shape novo, 40 quilos mais magro, acabou aquele visual de pichorra que eu tinha antigamente. Voltei, estava morrendo de saudade de vocês. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Fique onde você está, hein? Tchau. Eu voltei para ficar, pois aqui é o meu lugar. Ah! Que saudade que eu estava de vocês, gente. Olha, eu fiquei esse tempo todo emagrecendo, perdi 20 quilos, ou 40 quilos, e meu milagre foi um remédio que eu tomo, que eu não posso dizer qual é, custa R$8 por mês, tá? É super barato, mas eu não posso dizer qual é o remédio. Emagreci 40 quilos em um ano, tô essa delícia, esse espetáculo, tá? E estava morrendo de saudade de vocês, tá? Tô aqui de volta. Adorei poder voltar para falar sobre as dicas mais importantes de Direito Administrativo. Milhões de e-mails chegaram pedindo para eu voltar a fazer aqui algumas revisões com vocês da matéria. Mentira, não foram tantos e-mails assim, mas eu voltei de qualquer jeito, estou aqui e vai ser muito legal. Gente, está na véspera da prova? Quer revisar as coisas mais importantes de Direito Administrativo? Quer dar uma passada aí pelo que há de mais importante? Meu querido, vai ser agora. Ó, Direito Administrativo, vamos começar pelos princípios do Direito Administrativo. Lembrando, hein, os princípios do Direito Administrativo são baseados em 2 noções centrais: supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Tanto a supremacia como a indisponibilidade são hoje noções relativas, porque possuem exceções. Não há nenhuma supremacia absoluta, nem uma indisponibilidade absoluta. Por que a supremacia do interesse público é uma ideia relativa? É uma ideia relativa porque só existe a supremacia quando nós falamos do interesse público primário, que é o interesse da coletividade. Se o interesse for o chamado interesse público secundário, que é o interesse patrimonial do Estado, não há supremacia. O interesse patrimonial do Estado está no mesmo nível do interesse do particular. Já a indisponibilidade é uma ideia relativa, porque em algumas situações a legislação permite que o administrador se comporte como dono do interesse público. Caso mais importante, em algumas situações a lei admite o uso de arbitragem nos contratos administrativos. Quais contratos hoje admitem o uso de arbitragem? Só aqueles com previsão expressa na lei. Guarde, concessão de serviço público pode ter uso de arbitragem e parceria público-privada. Concessão de serviço público e parceria público-privada admitem o uso de arbitragem por expressa previsão legal. Nos outros contratos não, porque há violação da indisponibilidade. Os 2 supraprincípios são princípios relativos. Uou! Outra coisa importante, acorda aí, filho, balança, Brasil. Ó, acorda aí, filho. É legal você saber também, violar princípio do direito administrativo hoje é ato de improbidade. Ai, Massa, dá para ir mais devagar, estou tão inseguro. Não, não dá não.
Não dá para ir mais devagar, porque hoje é super revisão e tem que ser mais acelerado. Violar princípios da administração pública é ato de improbidade, está na Lei 8429, artigo 11. Só que atenção, para praticar improbidade por ato atentatório a princípios da administração pública, tem que ter dolo. Não há esse tipo de ato de improbidade por comportamento culposo. Tem que ter dolo, tem que ter a intenção, pelo menos o dolo geral, a intenção de violar o princípio. Então, atentar contra o princípio de forma dolosa caracteriza improbidade administrativa. Ô Maza, me diz assim, Maza, e se a violação do princípio não tiver dolo, for uma violação culposa? Aí gera a nulidade do ato, mas não implica nas sanções de improbidade administrativa. Aí o ato que viola o princípio será nulo, mas o agente não pode ser punido por improbidade. Quais são os princípios do direito administrativo que estão na Constituição? Lembrem, tem os do artigo 37 caput, cujas iniciais formam a palavra LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Rapidamente, como que eu conceituo esses princípios? Legalidade, um dever de atuação conforme a lei e o direito. Lembrando que hoje a administração pública está vinculada à lei, ao direito, e também ela está vinculada aos precedentes administrativos, às próprias decisões que a administração tomou em casos similares. E isso se dá em razão do princípio da segurança jurídica, a ideia de proteção da confiança legítima, a autovinculação administrativa aos seus precedentes. Impessoalidade. Impessoalidade é um dever de objetividade na defesa do interesse público. A administração não pode tratar nem de forma privilegiada, nem de forma discriminatória os particulares. Todo mundo tem que ser tratado igual. Lembre de um desdobramento da impessoalidade, que é o subprincípio da vedação da promoção pessoal. O subprincípio da vedação da promoção pessoal significa que as propagandas do governo não poderão ter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Propagandas do governo não poderão conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Gente, princípio da moralidade. Princípio da moralidade é a ideia de que a administração tem que respeitar os padrões de ética, de decoro, de probidade, de boa-fé vigentes na sociedade. Grande assunto do princípio da moralidade, súmula vinculante 13. A súmula vinculante 13 proíbe contratação de parente para cargo de confiança. O chamado nepotismo é vedado pela súmula vinculante 13. Quem que está de fora da proibição da súmula 13? Os primos e os agentes políticos do Executivo. Primos e agentes políticos do Executivo podem ser nomeados para cargo em comissão. Não se sujeitam à vedação da súmula vinculante 13. Princípio da publicidade. A administração tem que dar divulgação oficial para os seus atos. O princípio da publicidade tem duas exceções. O ato pode ser secreto, quando ele coloca em risco a intimidade dos envolvidos, ou a segurança do Estado ou da coletividade. Há uma importantíssima lei que mexe com essa segunda exceção, que é a lei de acesso à informação. A lei do acesso à informação disciplina os casos em que a situação se enquadra na segunda exceção. Os atos sigilosos para a proteção da segurança do Estado ou da coletividade. A lei do acesso à informação cria requisitos mínimos para a divulgação das informações públicas e para as situações em que o cidadão procura a informação. Importante, todos os órgãos e entidades públicas têm que manter, pela lei do acesso à informação, sites na internet. Sites na internet divulgando todos os dados. Exceção feita aos municípios com menos de 15 mil habitantes. Aí não precisa manter site na internet porque é município muito pequeno. Princípio da eficiência, a administração pública tem que atingir os melhores resultados pelos meios disponíveis. Os melhores resultados pelos meios
disponíveis. O princípio da eficiência foi acrescentado pela emenda 19. Fora esses, tem os princípios implícitos, ou os princípios infraconstitucionais. Princípio da autotutela. A autotutela, a administração tem o dever de anular seus atos defeituosos e o poder de revogar seus atos inconvenientes, sem necessidade de ir para o judiciário. Então, o princípio da autotutela, isso caiu em prova, hein? O princípio da autotutela ajuda a desafogar o judiciário, porque a administração resolve o problema sem precisar ir para o judiciário. Princípio da obrigatória motivação, todo ato administrativo deve ser acompanhado de uma explicação por escrito das razões que levaram à sua prática, tanto o ato vinculado quanto o ato discricionário. Outro princípio importante, princípio da finalidade, o agente público não pode usar os poderes do cargo em benefício pessoal. Ele só pode usar as prerrogativas da função para a defesa do interesse público. Se ele usar em proveito próprio, o ato é nulo por desvio de finalidade. Por exemplo, um prefeito que remove um servidor com o objetivo de perseguição. Se ele faz isso, o ato é nulo por desvio de finalidade. Lembrando, desvio de finalidade sempre pressupõe um agente público competente. Se o agente era incompetente para a conduta, não existe desvio de finalidade. Princípio da razoabilidade, para terminar, o princípio da razoabilidade obriga a administração a agir com o bom senso, agir com a razão. Esse princípio tem um desdobramento que é o da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade é uma proibição de exageros. Ele se aplica no direito administrativo sancionador, quando a administração pune seus agentes ou os particulares. Quando a administração pune os agentes, é poder disciplinar. Quando pune particular, é poder de polícia. Então, o princípio da proporcionalidade se aplica exatamente nesses contextos: poder disciplinar sobre os agentes, poder de polícia sobre os particulares. E lembra do provérbio que a OAB adora associar ao princípio da proporcionalidade: não se usam canhões para matar pardais, porque usar um canhão para matar um pardal é um exagero. Lembra da musiquinha? Eu andei errado, eu pisei na bola, matei um pardalzinho usando um canhão, mas o exagero é sempre ilegal, é inválida a conduta desproporcional. Nossa, mas que música tosca. Todas as minhas músicas são toscas, tá? Mas elas ajudam pra caramba na hora da prova. Então, em qualquer site de busca que você digitar músicas do Masa, você vai encontrar lá na primeira ocorrência, onde você localiza minhas músicas, acha tudo de graça, ouve 1000 vezes, duvido você errar no dia da prova. Tá bom? Lembrou, hein? Eu andei errado, eu pisei na bola, matei um pardalzinho usando um canhão, mas o exagero é sempre ilegal, é inválida a conduta desproporcional. Princípios é isso. Responsabilidade do Estado, segundo assunto importante na revisão. Responsabilidade do Estado estuda quando que o Estado tem que indenizar particulares. Bem, importante, questão das últimas provas da OAB. Primeira coisa, só se fala em responsabilidade do Estado quando o agente causou um dano no exercício da função. Atenção, produção. Produção! O que? Presta atenção, produção. Só existe responsabilidade do Estado quando o agente causou dano no exercício da função. Caiu nas últimas provas da OAB o caso de um policial que estava no horário de folga e atirou num vizinho. Aí o Estado não responde, porque ele não estava na qualidade de policial. Segunda coisa, a Constituição de 88 adotou a teoria da responsabilidade objetiva. Para a responsabilidade do Estado, a teoria objetiva, que tem como fundamento a noção de risco. Teoria objetiva, fundamento a noção de risco. Exige 3 requisitos: ato, dano e nexo causal. Ato, dano e nexo causal. Musiquinha. Lembra daquela do AGP? Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro, na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Sucesso em festa de pobre, né?
Eu que sou lá de Guarulhos, tive uma infância super humilde. A minha história de vida é simples. Nasci em Guarulhos, sou pobre, mas sou limpinho. Aos 15 anos fui chifrado pela minha ex-namorada numa quermesse, no Tatuapé. Fica aqui a minha homenagem à minha ex-namorada, que acabou com a minha vida. E depois eu mudei para o Morro do Piolho, onde eu moro até hoje. E, estou super bem sucedido agora. Então, sei tudo de churrasco de pobre. Porque sou lá de Guarulhos. Todo mundo, quando eu falo que eu sou de Guarulhos, ri. Não pode rir, mas eu sou de Guarulhos. Então, eu tocava muito AGP, Benito de Paula, só para contrariar também. Aí, eu peguei essa música do AGP. Morreu até o AGP, faz pouco tempo, né, gente? Então, um minuto de silêncio em memória... Ah, não dá tempo, não. Então, presta atenção. Eu peguei essa música do AGP e fiz uma versão, ficou assim, Pra indenizar... É preciso comprovar primeiro, ato, dano, nexo, causal. Essa parte não ficou legal. Na teoria objetiva. Então, eu não sou músico. Já acabou a música, viu? Eu não sou músico. Então, as minhas letras, elas não encaixam na melodia, se você reparar. Então, essa parte, ato, dano, nexo, causal, nem ficou boa. Mas ela vai te ajudar na hora da prova. Então, para indenizar, é preciso comprovar primeiro, ato, dano, nexo, essa parte não é legal, nexo causal, na teoria objetiva, beleza? Teoria objetiva, ato, dano, nexo causal, fundamento, é o risco, não precisa provar culpa ou dolo. Mas cuidado, tem situações específicas em que ainda vigora a teoria subjetiva, que é a teoria baseada na ideia de culpa. Primeiro caso de teoria subjetiva é dano por omissão. Dano por omissão é quando não houve um ato do Estado, mas a legislação determina que mesmo assim o Estado tem que indenizar. Casos de dano por omissão, casos importantes. Responsabilidade, por exemplo, no caso de enchente. Assalto, queda de árvore, buraco na rua, danos por omissão. Só há indenização se houver prova de culpa ou dolo. Também é responsabilidade, acorda Brasil, também é responsabilidade por omissão, quando nós falamos na responsabilidade pessoal do agente. Na ação regressiva que o Estado move contra o agente público, a responsabilidade é subjetiva, tem que ter prova de culpa ou dolo. O Estado tem que provar culpa ou dolo do agente para mover a ação regressiva. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a ação regressiva, que é outro tema que cai muito. Quando a vítima sofre um prejuízo causado por um agente público, ela propõe ação indenizatória contra o Estado. Essa ação é proposta só contra o Estado, não pode mais ser contra a pessoa física do agente, o STF não aceita mais. Tem que ser contra o Estado, pessoa jurídica. Propõe essa ação. O Estado pode fazer denunciação da lide, é facultativa a denunciação, mas o Estado pode chamando o agente para o polo passivo. Se o Estado for condenado na ação de indenização, depois que transitou em julgado, ele tem o dever de propor ação regressiva contra o agente. Essa ação regressiva é para apurar a responsabilidade pessoal do agente. Predomina ainda o entendimento de que a ação regressiva é imprescritível, não tem prazo. Só que para entrar com a ação regressiva tem que provar culpa ou dolo. Então a ação regressiva, para a responsabilidade pessoal do agente, é baseada na teoria subjetiva. Outra coisa que cai pra caramba, responsabilidade de concessionário de serviço público. Nova visão do STF, produção. Responsabilidade de concessionário de serviço público. Meu querido, eu vou te contar essa questão que vai estar na prova, hein? A OAB adora perguntar a responsabilidade de concessionários. Então, presta atenção, meu querido. Olha para essa delicinha aqui. Presta atenção. Olha para essa delicinha magra agora. Não é mais aquela pichorra de antigamente, aquele filhote de baleia, aquele cetáceo que dava aula para você. Tá? Free Willy. Não é mais um nhonho. Presta atenção nessa delícia. Concessionário de serviço público, segundo a nova visão do STF, a responsabilidade é objetiva, perante o usuário e perante terceiro. Produção, não ri, produção, estou falando sério. Responsabilidade de concessionário, a produção adorou o cetáceo. Responsabilidade de concessionário é objetiva, perante usuários e terceiros não usuários. Então, se o ônibus de uma empresa concessionária atropelou o pedestre,
atropelou o ciclista, esse cara era um terceiro, ele não era passageiro no ato do acidente. Mas mesmo assim, a responsabilidade objetiva não depende de culpa ou dolo. Vai cair na sua prova, hein? Outro assunto. Ato administrativo. Qual que é a diferença entre anulação e revogação do ato? Diferença entre anulação. São duas formas de retirada do ato. Anulação e revogação. Por que retirada? Porque são duas formas em que o ato administrativo se extingue pela prática de um outro ato. Retirada é isso. Eu vou extinguir o ato A pela força de um outro ato, pelo ato B. Tá? Então, a retirada é a extinção do ato X após a prática do ato Y. Então, anulação e revogação são formas de retirada. Tem três diferenças básicas. Primeira, quanto ao motivo. Na anulação, há um defeito. Na revogação, uma razão de interesse público, conveniência e oportunidade. Segunda diferença, quanto à competência. Anulação pode ser decretada pela administração ou pelo judiciário, revogação só pela administração. Terceira diferença, quanto aos efeitos. Anulação tem efeitos ex tunc, efeitos que retroagem, revogação, efeitos ex nunc, que nunca retroagem. Uma dica para você guardar. Ex nunc, não sei se você sabe, nunc é outro idioma. Não sei se você sabe, é inglês. Nunc é nunca em inglês. Se você aprendeu que nunca em inglês é never, você aprendeu errado. Porque nunca em inglês é nunca. Ex nunc é que nunca retroage. Então você guarda assim. Revogação, efeitos ex nunc. Nunca retroage. Então a revogação não retroage. O efeito é futuro. Efeito é proativo. Ao contrário do efeito ex tunc, que é o efeito retroativo. E o prazo para anular, querido? Perguntou prazo em tributário e administrativo, nas minhas duas matérias, perguntou prazo, você não sabe? Ai, mas o que eu faço? Estou tão insegura, perguntou um prazo, eu não sei. Não seja besta. Seja besta. Perguntou prazo em tributário administrativo, não sabe a resposta? Chuta. Chuta sabe em quanto tempo? 5 anos. Porque todos os prazos tributários administrativos são de 5 anos. Chuta no prazo de 5 anos que você não erra. Ai, Masa, mas eu não quero acertar coisas no chute, eu quero acertar sabendo. Ih, que saco! Dá na mesma acertar no chute ou acertar sabendo. Vale a mesma coisa, vale 1 ponto cada uma, que você acertou no chute ou a que você acertou sabendo. Então, dica de chute funciona do mesmo jeito. Aliás, é até mais legal acertar no chute, porque quando você estuda um assunto, ele cai na prova e você acerta, que mérito que você tem? Nenhum. Você não fez mais que a sua obrigação. Legal é acertar sem saber nada. Dá uma sensação de roubadinha, uma satisfação pessoal maior. Então, caiu o prazo, não sabe? Chuta nos 5 anos. E aí, dica do Mazinha, chutou nos 5 anos, você não erra. Prazo para anulação, prazo de 5 anos. Meus queridos, estourou o horário aqui do primeiro bloco, mas eu volto daqui a pouquinho no segundo bloco, respondendo questões formuladas por todos vocês que nos assistem aqui no programa. E ao longo da resposta dessas questões, eu consigo falar de outros temas importantes da nossa mega revisão. Você só não vai fazer uma coisa, você só não vai trocar de canal. Porque se você trocar de canal, eu desço a mão na sua boca. Você não vai trocar de canal, você vai continuar aqui porque eu estava com saudade de você. É um grande prazer estar aqui e você não vai trocar de canal porque daqui a pouco a gente volta. Fica aí, hein? Tchau. Eba, ainda bem que você não foi embora, hein? Você não é louco de ir embora. Ô, gente, voltamos então. Ó, não adianta mandar e-mail perguntando o nome do remédio que eu não vou falar. Presta atenção. Voltamos com o nosso segundo bloco, e para participar do segundo bloco, mandando perguntas que serão respondidas nos próximos programas, você sabe como que faz, não sabe? Ah, lógico que você sabe até decor já o nosso e-mail. É só mandar um e-mail para provafinal@aexapar.com, provafinal@aexapar.com. Só não me manda e-mail pedindo o nome do remédio do Masa, que emagrece 40 quilos em um ano e custa R$ 8 na farmácia, porque eu não vou mandar.
tá bom? Pode mandar e-mail elogiando, que eu adoro também, tá? Eu acho o Mas o máximo, agora minha religião é ele tá uma delícia, que morra a pichorra, é isso, tá? Mas manda a sua pergunta aí, meu filho, para a gente participar, para a gente ir conversando, fala o que você quer que eu falo nas próximas matérias. Eu quero Masa dando aula de todos os assuntos, aí a gente tira os outros professores e eu dou aula sozinho aqui para vocês todo dia, tá bom? Beleza? Produção, pode colocar a primeira pergunta de hoje, produção. Pergunta na tela. Professor Masa, a legislação brasileira admite contrato administrativo verbal? Mas essa pergunta é muito boa. Ô, gente, contrato administrativo verbal, existe ou não existe? A pergunta é igual chupa-cabra. Tem divergência. Não tem divergência não. Eu vou fazer coisa besta para te atrapalhar. Existe sim contrato administrativo verbal. A Lei 8666, conhecida como a Lei da Besta, a Lei Geral de Licitações, ela aceita contrato administrativo verbal. Ai, Masa, estou tão chocada. Como que um contrato cheio de formalidades pode ser verbal? Admite contrato verbal, só que em casos muito específicos, produção. Para um contrato administrativo ser verbal, primeiro, tem que ser de pequeno valor, até R$4.000. Segundo, o contrato tem que ser de pequeno valor e em regime de adiantamento. Regime de adiantamento é uma espécie de contabilidade pública, de sistema de contabilidade pública, em que o poder público adianta um valor, um numerário para um agente público para despesas excepcionais. Então, regime de adiantamento e pronto pagamento, tá bom? Então, objetos de pequeno valor até R$4.000 e em regime de adiantamento e pronto pagamento, o contrato pode ser verbal. Atenção! Decisões importantes de nossos tribunais superiores dizem que, mesmo que o contrato administrativo seja verbal, fora dessas hipóteses, fora dessas situações que a legislação autoriza, se o contrato for celebrado irregularmente da forma verbal, a administração tem que pagar. Tem que pagar. Vai ter uma irregularidade, mas tem que pagar. Tem que pagar por quê? Em nome do princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica, gente, é um espetáculo hoje, super revolucionário. A administração pública tem que cumprir o princípio da segurança jurídica e um dos desdobramentos é o dever de indenizar quem celebrou irregularmente um contrato verbal. Sobre contratos administrativos, vamos relembrar algumas coisas importantes. Quais as características dos contratos administrativos? Primeira característica, o contrato administrativo é marcado pela verticalidade, não há igualdade entre as partes. A administração ocupa uma posição de superioridade, superpoderes a administração tem no contrato administrativo, ok? Outra característica do contrato administrativo, outra característica é a mutabilidade. A administração pode alterar unilateralmente as regras. Exceção ao poder de alteração unilateral de regras são as cláusulas de remuneração. Cláusulas de remuneração só mudam com a anuência do particular. Outra característica do contrato administrativo no Brasil, outra característica importante do contrato administrativo no Brasil é a presença de cláusulas exorbitantes, que dão poderes especiais para a administração. Cláusulas exorbitantes como rescisão unilateral do contrato, cláusula exorbitante como dever do particular continuar cumprindo o contrato por 90 dias, mesmo que pare de receber, e possibilidade da administração alterar quantitativamente o objeto, atendido o limite geral de 25%. A administração pode alterar quantitativamente o objeto, atendido o limite geral de 25%. Quarta característica do contrato administrativo, garantia do equilíbrio econômico-financeiro. Acontecendo alguma situação especial que aumente o custo do contrato, a administração tem que majorar a remuneração. Garantia do equilíbrio econômico-financeiro. Tem duas situações principais que ensejam o aumento da remuneração. Fato do príncipe, que é um evento estatal geral externo ao contrato. Então, por exemplo, aumenta um tributo, isso causa uma majoração no custo. Isso é fato do príncipe, porque o tributo aumenta fora do contrato para todo mundo. Fato do príncipe. E tem o fato da administração, que também é provocado pelo Estado, mas ele é interno ao contrato. É provocado pelo Estado dentro da relação contratual, como é o caso da modificação unilateral da cláusula do contrato. Beleza? Produção.
Estou muito curioso, produção, para ouvir a segunda pergunta. Deixa cair para o Mazinha, pergunta na tela. Professor Maza, o que é RDC? Gente, o que é RDC? Ô Maza, será uma nova banda igual KLB? Nossa, que coisa mais idiota que eu falei agora. Não. RDC é o Regime Diferenciado de Contratação. Eu não sei se você sabe, meu querido, mas a Lei Geral de Licitações, a atual Lei 8666, está caindo de podre. A Lei 8666 está prestes a ser revogada. Ela vai deixar de existir muito rapidamente no Brasil. E aí, existe esse sistema do RDC, que foi criado para a Copa do Mundo, o Regime Diferenciado de Contratação, que é a futura Lei Geral de Licitações. Pode escrever o que o tio Mazinha está te falando. E é até uma dica do Batuíra. Quem conhece as minhas aulas sabe que estou até arrepiado de falar isso. Tenho acesso a informações espirituais por causa do Batuíra, e o Batuíra está soprando nesse momento essa dica aqui no meu ouvido. Ô Márcia, avise os meninos do prova final que o RDC vai revogar 8666. Obrigado, Batu. O RDC é a nova Lei Geral de Licitações. Vai acontecer nos próximos meses. Mas então eu tenho que saber coisas do RDC? Tem, presta atenção. Primeira coisa, o RDC, Regime Diferenciado de Contratação, por enquanto, é uma lei de aplicação exclusiva a licitações e contratos vinculados, presta atenção, a Copa das Confederações, que vai acontecer quando, gente? 2013. 2013. Os caras marcaram a Copa das Confederações de 2013 para testar a infraestrutura do Brasil para os eventos. Gente, quantas surpresas os esperam por aí. Pois é, mas a ideia é fazer a utilização do RDC para licitações e contratações da Copa das Confederações. Depois, vai ter também RDC de uso exclusivo para a Copa do Mundo de 2014. E também RDC para utilização de licitações e contratos dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil. E mais, fora licitações e contratos desses 3 eventos, obras de infraestrutura de aeroportos das capitais localizadas num raio de até 350 quilômetros da cidade sede desses eventos. Então, aeroportos localizados em capitais do entorno, em até no raio de 350 quilômetros da cidade sede, também podem ter licitação pelo regime do RDC. Importante. Uma recentíssima alteração na lei do RDC, incluiu no sistema diferenciado de contratação as obras do PAC. Todas as contratações hoje do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, também são pelo sistema do RDC. Gente, a Lei 8666 está caindo de podre. Ela vai deixar de ser aplicada muito rapidamente. O pregão já tirou do âmbito da Lei 8666 a maioria absoluta das licitações brasileiras. Agora, as obras do PAC, que são praticamente todas as obras importantes de infraestrutura do Brasil, saíram da 8666 também e foram para o RDC. A 8666 está lascada. Tá bom? Uma característica importante do RDC, além de afastar a aplicação da Lei 8666 e ser exclusivo por enquanto para esse tipo de contratação, é que o RDC, como uma característica positiva, tem um sistema de incentivos a empresas com práticas ambientalmente favoráveis. Empresas licitantes com práticas de preservação ambiental têm vantagens competitivas. Sabe como chama isso? Licitação verde. Licitação verde é aquela que estimula a participação e dá vantagens para empresas com boas práticas ambientais. Do inglês, Green Licitation. Mentira, gente, eu que inventei isso. Mas a licitação verde é essa que estimula as boas práticas ambientais.
Produção, são 5 perguntas, não são, produção? Já foram 2, produção. Eu, como não sou corintiano, tenho uma certa facilidade na contagem, assim, de 1 a 5. Então, já foram 2. Quero ouvir a terceira pergunta, Pro. Pro é a nossa intimidade aqui, minha com a produção. Ô, Pro, põe a terceira pergunta aí, depois dessa de RDC, estou muito curioso. Deixa cair imagem na tela para o Mazinha. Professor Maza, qual o tipo de responsabilidade dos concessionários de serviços públicos? Essa ficou bico depois que eu falei, né? Concessionário de serviço público responde pela teoria objetiva, nova visão do STF, pela teoria objetiva perante o usuário e perante terceiros não usuários. Quer dizer, não importa mais a qualidade, o status da vítima. Se o dano foi causado durante a prestação de um serviço público, a vítima pode ser um usuário ou um terceiro, que a responsabilidade independe de culpa. A responsabilidade será objetiva. Aproveito para falar um pouquinho de concessão. Concessão é um contrato administrativo que delega a prestação do serviço público. Delega a prestação do serviço público a uma pessoa jurídica privada, a chamada concessionária. O contrato de concessão é sempre por prazo determinado e pressupõe licitação na modalidade concorrência. Ai, Maza, estou tão confusa. Você pode repetir? Posso sim. Licitação é um contrato administrativo por prazo determinado que transfere a prestação do serviço mediante licitação prévia na modalidade concorrência. E o que é intervenção nas concessões? Intervenção nas concessões é uma medida decretada para garantir a manutenção ou a continuidade melhor da prestação do serviço. Quando a empresa concessionária praticar algum ato que coloque em risco a continuidade do serviço, o poder concedente baixa um decreto, nomeia o interventor por prazo determinado, e aí esse interventor afasta a direção da empresa concessionária e assume a administração da empresa. Então, a intervenção é um sistema de afastamento da direção da empresa concessionária para que o Estado assuma essa direção por prazo determinado. Isso é diferente do que se chama de reversão. Reversão de bens é uma hipótese em que, ao final da concessão, os bens do concessionário indispensáveis para a continuidade do serviço se transformam em bens públicos. Isso chama reversão. Ao final do contrato, os bens do concessionário indispensáveis para a continuidade são incorporados ao domínio público. A grande pergunta que existe é: a reversão tem que ser indenizada ou não? Depende. A reversão não será indenizada se o valor dos bens foi amortizado na tarifa. O que é amortizado? Amortizado é recuperado. Porque, às vezes, o próprio contrato de concessão já prevê que, ao final, haverá uma reversão. E aí, o concessionário colocou ali na sua tabela, na sua planilha, aquilo como um custo da execução e embutiu no valor da tarifa. Aí terminou a concessão e ele já sabia que ia ter reversão, mas ele já teve o ressarcimento por meio da cobrança da tarifa, ok? Então, se houve já essa recuperação, essa amortização, aí não há indenização. Mas, fora essa hipótese, como regra, a reversão de bens tem que indenizar o concessionário. Então, em regra, a reversão dos bens é indenizada, exceto se houve amortização. Lembre que a concessão é o único contrato administrativo em que o particular é que paga o contratado. Então, o usuário do serviço, por meio da tarifa, é quem remunera o concessionário. Em todos os outros contratos administrativos, em todos os outros, quem paga o particular quem paga o contratado é o Estado. Na concessão, o contratado é remunerado diretamente pelo usuário. Não se esqueça que nós temos hoje no Brasil um tipo específico de concessão chamado de parceria público-privada. A parceria público-privada é um tipo de concessão com distribuição objetiva de riscos.
Numa concessão comum, todo o risco corre por conta do concessionário. Na PPP, não. Na PPP, o risco é dividido entre o concessionário e o parceiro público. Distribuição objetiva de riscos. Lembrando, PPP é sempre de longo prazo, ela dura de 5 a 35 anos e sempre para objetos de grande valor, sempre acima de 20 milhões de reais. Para administrar a parceria, será criada uma sociedade de propósito específico. Essa sociedade de propósito específico é uma pessoa jurídica que não é incorporada na administração pública, é uma pessoa jurídica cuja maioria do capital votante fica na mão da iniciativa privada. Tem 2 tipos de PPP no Brasil: concessão administrativa, em que a administração é a principal usuária, e concessão patrocinada, em que o concessionário é remunerado pelo pagamento de tarifa do usuário, mais patrocínio, subsídio, uma contraprestação pecuniária paga pelo parceiro público ao parceiro privado. Então, na concessão patrocinada, tem 2 fontes de custeio do parceiro privado: a tarifa mais uma prestação pecuniária que o Estado dá ao concessionário. Produção, 4ª pergunta. Produção, imagem na tela. Professor Maza, o que é encampação? Encampação. Ô Maza, quando eu era pequeno lá, minha mãe fazia isso nos meus cadernos da escola. Ridículo. Encampação, gente. O que é encampação? Encampação é a revogação de uma concessão por razões de interesse público. Quando uma concessão é extinta por razões de interesse público, isso chama encampação. Dica para você guardar o que é encampação. Decora assim: a encampação extingue o contrato por razões de interesse público. Guarda interesse público com E mesmo. Ô Maza, mas interesse não seria com I? É lógico que é com I. Mas se você guarda com E, você associa o motivo, interesse público e o nome em encampação. Então repita comigo: a encampação extingue o contrato por razões de interesse público. Aí você não erra mais. Ô Maza, e na minha prova vai cair mesmo encampação, interesse público com E? Mas não seja burro, é claro que não. Na prova vai cair interesse público com I, mas é uma regra mnemônica. É um jeito da gente memorizar. Encampação extingue o contrato por razões de interesse público. Lembrando, encampação pode ser chamada também de resgate, é a mesma coisa que resgate. A encampação implica numa retomada do serviço, ela depende de autorização legislativa e prévia indenização. Encampação é o mesmo que resgate, implica numa retomada do serviço, depende de autorização legislativa e prévia indenização. E lembra que a encampação é sempre uma extinção antecipada da concessão, nunca é no prazo previsto. Última pergunta, produção, deixa cair imagem na tela. Pro Mazinha. Professor Maza, o que é requisição? Gente, requisição é uma das formas mais importantes de intervenção do Estado na propriedade privada. Diz a Constituição: em caso de iminente perigo público, a autoridade poderá usar propriedade privada, garantida indenização posterior se houver dano. Imagina requisição de um carro de particular para perseguir um bandido. A polícia está correndo lá atrás de um corintiano ou de um bandido em fuga, e aí dá um pane na viatura. A polícia pode olhar para o cara do lado, o azarado, Charlie Brown da peste, que está lá na hora errada, lugar errado, com o carro parado no semáforo, requisitar o carro para continuar a perseguição. Isso chama requisição. Lembrando, requisição não é desapropriação, é um uso temporário da propriedade, depois vai devolver, não paga aluguel pelo uso, mas se bater o carro tem que indenizar. A requisição é discricionária, a requisição é autoexecutável, porque não depende de autorização judicial, tá bom? E ela é precária, porque ela dura por prazo determinado e depois que cessa a situação de iminente perigo público, o bem é devolvido ao particular. Meus queridos, é isso. Nós vamos para o terceiro bloco, vamos para o X da questão, mas só não troque de canal. Você não é louco de perder
a análise das questões de prova sobre essa mega revisão de direito administrativo. Não saia daí. Não abandona o tio Mazinha, não. Até daqui a pouquinho. Carrinho de mão, bapá, pararará. Eu lembrei dessa, gente. Tô com essa música na cabeça, não sei porquê. Ainda bem que você tá aí, viu? Ainda bem que você tá aí, que você não foi embora, X da questão. Meu, super importante a gente analisar as questões da prova. Mas essas questões são do exame da OAB? São. São questões que caíram sobre os temas que nós discutimos aqui, tá? E servem também para abordar outros assuntos importantes da revisão para a sua prova. Vamos lá? Produção, imagem na tela. OAB. Mas o que é OAB? É característica própria do poder regulamentar da administração pública. Ai, professor, está tão fora do tema. Então, presta atenção. Ó, volta a imagem para mim, pro. O que é poder regulamentar? Poder regulamentar é um dos poderes da administração. Lembra que a legislação dá para a administração competências. Essas competências são poderes-deveres. Por que poderes-deveres? Porque são atribuições vinculadas a obrigações. A administração nunca tem poderes puros. Ela tem poderes relacionais, poderes vinculados a deveres. Muito bem. Um desses poderes é o regulamentar, artigo 84, inciso 4 da Constituição. É o poder indelegável e privativo dos chefes do executivo, presidente, governador e prefeito, para expedir decretos e regulamentos, que são atos gerais e abstratos, com o objetivo de dar fiel execução à lei. Expedir decretos e regulamentos com o objetivo de dar fiel execução à lei. Gente, quando uma lei é aprovada, ela é sempre geral. Os dispositivos têm um conteúdo amplo. É difícil você aplicar a lei nos casos concretos, por causa dessa amplitude de dispositivos, dessa generalidade. Aí é necessário um ato administrativo, um regulamento que irá detalhar as normas legais, estabelecendo uma ponte entre a generalidade da lei e a concretude dos casos. Os decretos e regulamentos cumprem esse papel no Brasil, de estabelecer um detalhamento dos dispositivos legais com a única função de viabilizar a sua aplicação no caso concreto. Daí a noção de decretos executivos, porque eles cumprem o papel de executar a lei ou viabilizar a sua execução no caso concreto. Ai, mas eu estou tão mais seguro agora. Vamos para as alternativas então, povo, produção, na tela. Vamos lá, Pupu. Letra A. Impor é característica do poder regulamentar, impor obrigação de fazer ou não fazer. Não. Diz a Constituição, artigo 5º, inciso 2. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Gente, regulamento não é lei, regulamento é ato administrativo. Obrigação de fazer ou não fazer, só a lei. Então a letra A está errada. Ah, eu não posso falar qual que está certo e errado, né, produção? Senão eu estrago o gabarito. Mas a A não é. Então, ó, letra B. Eu não posso falar qual é e qual não é. Você é burro, irmãs. Escapou. Ó, a letra A não é. Não vai responder A quando eu perguntar qual é o X da questão. Não seja besta. Letra B. Possibilitar a inovação na ordem jurídica. Não posso falar, mas essa não é muito simpática. Ó, letra C. Ser expedido com a estrita finalidade de produzir disposições operacionais uniformizadoras necessárias à execução da lei. Volta a imagem para mim, produção. Depois, letra D. Ser ato geral, concreto, de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Vamos ver qual que é o X da questão? E aí? O X da questão é a letra... Fala alto aí, fi. Letra C. Você é o gênio. Letra C. O X da questão é a letra C. Ser expedido. Olha que orgulho que eu tenho de você. O Maza, eu sou um gênio, Vai, fala para sua mãe, o Maza me chamou de gênio. Ser expedido com estrita finalidade de produzir disposições operacionais uniformizadoras necessárias à execução da lei. Advogado fala difícil, né, gente? Então você decora essa frase e conta para sua tia.
ela vai ficar orgulhosa de você ter feito a faculdade de Direito. Ó, os regulamentos são expedidos com a estrita finalidade de produzir as disposições operacionais uniformizadoras necessárias à execução da lei. Vó, adora ouvir a gente falar difícil. Tá? Então você decora essa letra C porque é ela. Qual que é o erro das outras? A letra A eu já expliquei. Letra B, possibilitar inovação na ordem jurídica, errado, só a lei inova na ordem jurídica. Inovar na ordem jurídica é criar deveres e proibições. E letra D, ser ato geral e concreto. Não. Na verdade, os regulamentos são atos gerais e abstratos. Belê. Produção, tem mais uma, né, produção? Como se eu não soubesse, né, se tivesse. Vamos lá. Questão 2, pro. A passagem de fios elétricos de alta tensão sobre propriedade... Eu não vou ajudar essa, hein? Sobre propriedade particular. Caracteriza, vamos ver. Ocupação administrativa. Não é essa, não. Servidão civil. Essa é péssima. Letra C. Limitação administrativa. Horrível. E letra D. Servidão administrativa. Marca essa. E aí? Qual que é? Volta a imagem para mim, produção. Eu não ajudei. Volta a imagem para mim, produção. Qual que é essa, gente? Qual que é o X da questão? O X da questão é a letra D de dado. Ó, você é gênio. Pode chegar para o pessoal e falar, mãe, o Maza disse que eu sou gênio. Ô, gente, presta atenção. Passagem de fios elétricos sobre o imóvel, placa com o nome da rua na fachada do imóvel, tudo isso é restrição específica, isso chama servidão. Ocupação administrativa não existe, o nome seria ocupação temporária. Servidão civil não é matéria de administrativo, não ia cair na prova de administrativo, tem que ser inteligente, né? Se a prova de administrativo vai perguntar a servidão civil. Ia perguntar que demissão por justa causa numa prova de administrativo, não, porque isso é trabalho. Então não me põe servidão civil. Ou limitação administrativa é geral, é poder de polícia. Não é porque a passagem de fios e cabos pelo imóvel atinge um bem específico. Isso é servidão. Ok? Meus queridos, é isso. Foi um grande prazer voltar aqui nesse programa, que é uma maravilha. Você sabe que você pode me achar pelas redes sociais. Você me encontra no Twitter. Lá eu sou @professor Maza, mais de 120 mil seguidores no Twitter. Cheguei a ocupar o top 10 do ranking dos mais influentes no Brasil, disputando com cantoras de axé, grupos de mídia, chupa cantoras de axé. Gente, passei um monte de personalidade e foi divertidíssimo, tá? Assim, foi meio um segundo assim que eu fiquei lá entre os 10, mas foi muito legal. Me siga, eu posto dicas muito importantes, @professor Maza, e lá você encontra o caminho também para baixar todas as minhas musiquinhas, para encontrar os meus materiais. Foi um grande prazer estar aqui nessa parceria entre a TV Justiça e a rede de ensino LFG. E você sabe, estudar para a prova da OAB e para qualquer concurso público, de graça, com altíssima qualidade, aqui, gente, é rede LFG, não é qualquer coisa não, viu? Com altíssima qualidade, no conforto da sua casa, é só nesse programa. É só no Prova Final, nesse dia, nesse horário e só aqui na TV Justiça, nesse canal. Muito obrigado, meu querido. Foi um grande prazer. Valeu mesmo. Nos veremos na próxima oportunidade. E não pergunta o nome do remédio, porque eu não vou falar e eu só faço o que eu quero e ninguém manda em mim. Tchau, estou indo tomar meu remédio. Fui.